Sejam todos muito bem-vindos à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, onde hoje nos reunimos para uma palestra alusiva ao Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. Nessa data, rendemos homenagem a mulheres e homens que diariamente fazem a defesa intransigente dos direitos das crianças e adolescentes por toda Santa Catarina. Com abnegação, muita renúncia e preparo técnico, enfrentam realidades complexas, escutam famílias, articulam a rede de proteção e fazem valer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse trabalho, frequentemente anônimo, exige equilíbrio emocional, conhecimento jurídico, compromisso ético e profundo respeito à dignidade humana. Por isso, mais que uma homenagem, essa noite é um reconhecimento público do Legislativo da importância estratégica dos conselhos tutelares para o sistema de garantia de direitos. Que essa celebração fortaleça cada conselheira e cada conselheiro aqui presente, renovando a certeza de que o esforço diário de vocês transforma vidas e projeta um futuro mais justo para toda a nossa sociedade. Em nome da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, do nosso presidente Júlio Garcia e do nosso anfitrião da noite, deputado Sérgio Mota, agradecemos a presença de todos e todas e declaramos aberta essa solenidade em homenagem ao Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. Para darmos início aos nossos trabalhos, passaremos à composição da mesa de abertura dessa solenidade. Convidamos para compor a mesa de honra o proponente deste evento, o deputado estadual Sérgio Mota. Representando a senhora Luciane dos Passos, secretária de Assistência Social de Florianópolis, e o prefeito Topázio Neto, o senhor Gabriel Scheib de Simas, assessor de Políticas Públicas para a Infância e Juventude de Florianópolis. Representando a Associação Catarinense dos Conselheiros Tutelares, sua vice-presidente, senhora Graziela Damascena. Agradecemos a presença de cada autoridade, bem como das conselheiras e conselheiros tutelares de diversos municípios, das equipes da rede de proteção, servidores e demais convidados aqui presentes. Neste momento, convidamos a senhora Rúbia Mesquita Martins Faust, acompanhada do senhor Dirceu Mesquita Martins Faust, para a interpretação do hino nacional brasileiro. Solicitamos a todos que se coloquem em pé em posição de respeito. De um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. O pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És bela, és
forte, pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e viva o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A nossa intérprete, no nosso compromisso de privilegiar os servidores municipais, estaduais, federais, os servidores públicos, ela é professora da creche Alessandra Abdala e pastora da Igreja Conectados em Cristo. Passamos agora às saudações iniciais das autoridades que compõem a mesa. Concedemos inicialmente a palavra à senhora Graziela Damascena, vice-presidente da Associação Catarinense dos Conselhos Tutelares, para que faça uso da palavra por 5 minutos. Saudações tutelares a todos e a todas. É um prazer estar aqui, né? Mais especial ainda neste dia 18 de novembro, o dia ao qual nós comemoramos o Dia Nacional dos Conselheiros Tutelares. Quero aqui agradecer, né, o apoio de sempre do nosso deputado Mota, né, que teve sempre um olhar sensível para os conselheiros tutelares, que não é de hoje, né, deputado? Né, e o nosso colega ali que representa ali a casa, né, estadual. E dizer, quem me conhece, quem me acompanha, tem acompanhado as lutas que nós temos passado no dia a dia para fortalecer os conselheiros tutelares. Além de estar na Associação Catarinense de Conselheiros, eu também coordeno os conselheiros nacionalmente. Nós coordenamos exatos 30.870 conselheiros tutelares, deputado, em todo o Brasil. E neste dia, quem tem acompanhado a nossa luta diária, né, porque nós sabemos o quão árduo é a caminhada dos conselheiros para zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes, né? Cada um de vocês, né, dos senhores e das senhoras, que cotidianamente tem enfrentado um caminho bem árduo, né? Tantos conselheiros aqui, tantos rostinhos que fazia tempo que eu não via, né? Alguns conselheiros da minha regional, que eu sou de Criciúma, coordeno nacionalmente o Conselho Tutelar, mas sou aqui de Santa Catarina, sou aqui desse estado, filha desta terra, né? E é um prazer estar aqui neste momento com vocês, comemorando este dia 18 de novembro, que eu não sei se nós temos muito que comemorar, né? Mas eu gostei muito do tema, Ingrid, cuidando de quem cuida.
quem cuida dos conselheiros tutelares que cotidianamente enfrentam, né, árduas batalhas para garantir que crianças e adolescentes lá no seu território tenham os seus direitos inegociáveis garantidos, né? Quantos de vocês, com muita dificuldade, todos os dias, tentam, né, garantir que políticas públicas, Ingrid, sejam efetivas e de qualidade? E quando a gente fala de cuidar de quem cuida, deputado, é reconhecer quando o poder público entende a importância do Conselho Tutelar no território, é quando nós temos o poder público municipal, estadual e nacional reconhecendo a importância do conselheiro tutelar para o sistema de garantia de direitos de criança e adolescente. É um prazer também estar aqui com a professora Andréia, da Escola de Conselho, que é uma vitória que nós conseguimos tirar lá da gaveta, literalmente, né, professora, com a Escola de Conselhos aqui no estado de Santa Catarina, que tem feito um belíssimo trabalho, porque tão importante quanto reconhecer que o Conselho precisa de cuidados é reconhecer a importância da formação continuada, responsável, né, a qual a escola no estado de Santa Catarina, né, sob a sua gestão, tem feito um belíssimo trabalho. Eu tenho só 5 minutos e eu gosto de falar demais, deputado, mas eu não vou perder tempo, né? E eu vou trazer em primeira mão, que eu acabei de receber do Ministério dos Direitos Humanos, para que eu assinasse, agora, neste momento, eu vou depois sentar e vou assinar, uma recomendação conjunta que nós conseguimos aprovar na plenária de quinta-feira do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, que é a instância máxima deliberativa de políticas públicas. E nós temos enfrentado, em todo o território brasileiro, em especial aqui em Santa Catarina, alguns casos que a gente não pode deixar de passar batido, né? Que é São Francisco do Sul e Presidente Getúlio, que foram afastados, porque cotidianamente, assim como vários conselheiros, são obrigados a usurparem função pública, fazendo aquilo que não é sua atribuição, portanto, fragilizando um sistema de garantia de direitos, porque quando o conselheiro tutelar faz, às vezes, deputado, das políticas públicas que não existem no território, a gente não consegue acabar com as demandas de violência, porque o Conselho Tutelar não tem a expertise técnica para executar serviços e políticas públicas. E, infelizmente, nós tivemos as nossas conselheiras sofrendo por isso. E este ano de 2025, nós lembramos, né, com muita dor, né, os 10 anos da chacina dos nossos conselheiros tutelares de Poção de Pernambuco, em que uma decisão judicial arbitrária e abusiva os obrigou a cumprir uma decisão judicial de busca e apreensão de criança, quando, na verdade, quem cumpre decisão judicial é o oficial de justiça e não conselheiros tutelares. E, muitas das vezes, são obrigados a atuarem como oficiais de justiça, né, do Poder Judiciário, fazer, né, como serventuários do Ministério Público. Eu queria falar muitas coisas boas aqui, que, de fato, nós temos muitas coisas boas para comemorar, muitas, né? Fortalecimentos, kits, equipagens, né, os nossos conselheiros tutelares bem estruturados, com carros, né? Lá está a Lud Schroeder, né, conselheira tutelar de vários mandatos, né, colega de militância, computadores para que a gente possa implantar o sistema CIPIA, que é uma ferramenta extremamente importante para que nós tenhamos dados fidedignos, para que a gente possa pensar, enquanto Estado, políticas públicas efetivas a partir de dados fidedignos, para que eu possa compreender, no meu território onde eu atuo, quais as necessidades, quais as políticas públicas precisam ser criadas, quais as fragilizadas e as inexistentes, e quem dá isso com muita precisão, né, é o nosso sistema CIPIA. Mas, finalizando, porque meu tempo já passou, eu preciso compartilhar com vocês essa vitória, que é uma recomendação conjunta, a qual eu, que represento, né, aqui os conselheiros nacionalmente, através do Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, né, nós assinamos e vou assinar daqui a pouquinho uma recomendação que dispõe sobre o enfrentamento ao transbordo indevido de atribuições do poder público
Ministério Público e Forças de Segurança Pública aos conselhos tutelares e reafirma sua autonomia funcional, os limites legais de suas atribuições e estabelece diretrizes para prevenir práticas abusivas, violações de direitos e responsabilizações indevidas. Vocês têm noção da vitória que é isso para o Conselho Tutelar? Eu não vou ler a recomendação toda, porque vou ter o prazer de encaminhar para cada um dos 309 colegiados que nós temos em Santa Catarina. Mas eu vou fazer questão, a partir dos minutos que me restam, Ingrid, se tu me permite, a recomendação, né, que é só o final. O artigo 1 vai dizer o seguinte: os conselheiros tutelares atuarem estritamente dentro das atribuições previstas no Estatuto da Criança e Adolescente. O artigo 2 vai falar do dever do conselho tutelar em recursar formal e fundamentar qualquer requisição, determinando a ordem que extrapole as suas competências. O artigo 3, a recusa fundamentada de cumprimento de ordens ilegais, sem o medo de responder ao juiz e ao promotor de que aquilo não é atribuição e exigir, deputado, do poder público municipal que cumpra com as políticas públicas efetivas e de qualidade. E aqui, eu não quero extrapolar o horário, porque eu gosto de obedecer o horário, tem mais 6 artigos que eu quero que vocês leiam. Mas, em resumo, isso quer dizer o quê? Chega de desrespeitar os conselheiros tutelares e que, a partir de agora, passem a respeitar as prerrogativas institucionais. Quem é que cuida de quem cuida? Né? Quem é que cuida de quem cuida? Conselheiros tutelares, 24 horas, atuando, deputado, com salário mínimo. Né? Conselheiros tutelares atuando em situações, né, de violência extrema e perigosa, que não era para ser assim, porque o conselho tutelar é o elo da sociedade com o poder público. Como pode o conselho tutelar estar em risco? Como pode o conselho tutelar ser assassinado no cumprimento, né, das suas atribuições? Vocês conseguem compreender a vitória que é isso, Lu? Quantos anos nós lutamos para isso? Então, hoje, eu quero aqui, né, me alegrar com vocês nesse dia tão importante, 18 de novembro, Dia Nacional dos Conselheiros Tutelares, para falar aqui, ó, cuidando de quem cuida, porque são vocês, cada um de vocês que estão aqui, que garantem que políticas públicas sejam efetivas e de qualidade, e não só um faz de conta, e não é um enxugar gelo e apagar fogo com gasolina. E do fundo do meu coração, deputado, eu quero agradecer o senhor, que sempre tem sido um parceiro no fortalecimento do Conselho Tutelar, e nós queremos continuar contando com o senhor todos os dias para que nós tenhamos no Estado de Santa Catarina os nossos 390 colegiados, multiplica isso por 5, né, de conselheiros e conselheiras tutelares que não tenham medo de garantir que crianças e adolescentes não tenham seus direitos violados, né, e nem ameaçados. Gente, muito obrigada. Desculpa aqui por atrapalhar, não respeitar o horário, mas eu não podia deixar de socializar essa vitória, que foi com muito suor que nós conseguimos chegar até o CONANDA e deliberar e aprovar naquela casa lá, na instância maior, essa vitória para conselheiro tutelar. Então, não tenha medo de exigir que políticas públicas lá no território aonde vocês atuam sejam cumpridos, que o Ministério Público fiscalize, né, a criação de políticas públicas, que o Conselho de Direito possa deliberar sobre políticas públicas para que nenhuma criança e nenhum adolescente perca a vida, literalmente. Muito obrigada e parabéns, e receba cada um de vocês o meu afetuoso abraço pelo seu dia. E não desistam, ainda que pareça muitas vezes impossível de continuar, não desistam, porque se nós não continuarmos, né, crianças e adolescentes vão perecer. Muito obrigada, Ingrid, muito obrigada de coração, deputado, e nós estaremos sempre à disposição desta casa e do seu gabinete para contribuir, né, em construção de políticas públicas que façam diferença no Estado de Santa Catarina. Muito obrigada. Renovando nossos agradecimentos à Grazi Damascena, passamos a palavra ao assessor de políticas para infância e juventude de Florianópolis, Gabriel Simas.
Bom, primeiramente gostaria de dar uma boa noite a todos, estender meus cumprimentos às autoridades já nomeadas e, em nome do prefeito Topazio e da secretária Luciane, desejar parabéns a todos os conselheiros por esse dia, que é um dia muito importante. Parabenizar a Ingrid e o deputado Sérgio Mota por estar promovendo esse evento com vocês, né? Poder estar honrando vocês com essa palestra, com esse evento, porque vocês são muito importantes, vocês estão lá na linha de frente, atuando diariamente, cuidando das nossas crianças, dos adolescentes, cuidando da nossa população, estando lá na linha de frente, fazendo tudo possível para garantir que as políticas públicas sejam implementadas. Então, em nome da Prefeitura, eu gostaria de, e também do meu cargo como assessor de políticas públicas da infância e juventude, me deixar à disposição e deixar as portas da Prefeitura abertas a todos vocês. Então, no mais seria isso. Muito obrigado pelo convite e que seja uma ótima palestra. Assim como o tema diz, cuidando de quem cuida. Muito obrigado. Agradecemos ao Gabriel por suas palavras. Nesse momento, concedemos a palavra ao proponente e anfitrião dessa solenidade, o deputado estadual Sérgio Mota. Pode. O senhor não pede, o senhor não. Eu preparo o discurso, eu não gosto de falar com discurso, mas... Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer nós estarmos aqui, né, junto com todos que, com certeza, têm dado a vida pelo nosso bem maior, que é as nossas crianças e adolescentes. Então, hoje, como dia, é um dia nacional, né, do Conselho Tutelar, eu peço uma salva de palmas a todos os senhores e senhoras que aqui estão e que têm dado a vida por aqueles que são o futuro da nossa pátria. Uma salva de palmas a todos vocês. Quero cumprimentar a Grazi, né? A Grazi sempre foi a nossa professora, né? Tudo que nós precisamos de conhecimento do que é o Conselho Tutelar, tanto ela como a doutora Ingrid têm sido, né, eficaz e sempre presente e nos ajudando a poder compreender o trabalho de vocês, para podermos ajudar vocês que lá na ponta têm feito esse trabalho maravilhoso. Tutelar significa proteger, amparar, zelar, e é exatamente isso que todos os senhores e senhoras fazem lá na ponta, ajudando a criança. Nós sabemos que a criança, ela, quando tem um trauma, ela pode ser prejudicada toda a sua vida, né? Nós sabemos, eu, além de parlamentar, exerço também a função de pastor, né? Pastoreio também, e o pastor, você sabe, ele tem atendimento, ele lidar com o público, fala com as pessoas, e a gente atende muitas pessoas que trazem traumas da sua infância, que não conseguiram se livrar de muitos traumas, e por isso é que os senhores e senhoras, conselheiros tutelares, têm que ser valorizados. Todos que chegaram, né, até nós ajudamos. Nós ajudamos com carro para o Conselho Tutelar, tudo que chegou até nós procuramos atender na medida do possível e dar condições a todos vocês, lá na ponta, realizar esse trabalho maravilhoso. Cumprimentar o Gabriel, né, que representa aqui o nosso prefeito Topazio, né, que Deus te abençoe poderosamente. E dizer a todos vocês, podem contar aqui com o parlamento, pode contar aqui com o deputado Sérgio Mota, gabinete 28, a Grazi sabe disso, nosso gabinete está aberto, nós entendemos, eu estive por 2 anos aqui presidindo a comissão da qual eu faço parte agora como membro, mas estive como presidente da Comissão do Direito da Criança e do Adolescente, sempre em parceria com a Grazi, vendo a necessidade, tendo conhecimento. Então, eu coloco à disposição todo o nosso jurídico, né? Nós temos a doutora Ingrid, que tem sido uma guerreira, que tem, sabe, olhado com carinho, sempre ela olha para vocês e chega até nós pedindo ajuda. Olha, nós precisamos ajudar os conselheiros, lá no município tal, precisa de falar com o prefeito, precisa de um carro, e a gente está, através das emendas, sempre ajudando a cada um de vocês. Claro, dentro da necessidade, de fato, que precisa, a gente quer ajudar todos vocês, porque sabemos do que vocês passam.
nós sabemos das dificuldades, como a Grazi falou aqui, né? Vocês correm muitas das vezes risco, mas eu tenho certeza que assim como o Conselho Tutelar, né? Tutelar quer dizer proteger, amparar, vocês estão também no abrigo de Deus. O nosso Deus com certeza está amparando, guardando a todos vocês e os livrando de todo mal. Eu só tenho aqui a agradecer, eu só tenho aqui a dizer a vocês, conte conosco, nós estamos aqui como parlamentar para servir a vocês que lá na ponta estão passando a dificuldade, nós queremos aqui ser uma voz de todos vocês. Eu quero agradecer o parlamento, porque quando nós pedimos essa reunião para parabenizar o dia, né, de todos vocês, o dia do conselheiro tutelar, teve que ser aprovado pelos 40 deputados, então agradeço ao presidente da casa, deputado Júlio Garcia, e a todos os meus colegas parlamentares que deram condições de hoje nós estarmos aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para honrar cada um de vocês. Então, eu digo mais uma vez, conte com o deputado Sérgio Mota. Quero cumprimentar a guerreira, qual é o nome dela? Eu conheci ela hoje. Professor André, me perdoa porque eu conheci a senhora hoje, mas que Deus te abençoe, parabéns pelo trabalho que a senhora realiza. Continue assim, conte com o Gabinete 28, conte conosco no que precisar, leis, né? Eu estendo a todos os conselheiros e conselheiras tutelares, quando vocês tiverem algo que precisa da lei aqui no parlamento, senta conosco, vamos discutir, vamos ir para cima, eu estou aqui, sabe, acessível a todos vocês, disposto a ajudar todos. Cumprimentar a doutora Carla, levantou ali agora, mas guerreira, né? Esteve sempre ali conosco. Então, viva o Conselho Tutelar, viva as crianças e adolescentes. Deus abençoe a todos vocês. Boa palestra para todos nós. Valeu. Agradecemos ao deputado Sérgio Mota pelas palavras e pela iniciativa dessa homenagem aos conselheiros tutelares. Nesse momento, convidamos a cantora Clara Branco Carvalho, que irá cantar a canção de Maria Marçal, Deserto. Como a noite é de Conselho Tutelar, a gente tem que ver criança é nesse lugar. Lugar de criança é sendo feliz. Peço para soltar o som e pode ficar ali no meio, se quiseres. Quer ficar aqui, tá tímida. Não tem problema. Você já vai soltar. Deixa eu ver se tá ligado. Transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Não menos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. E eu não vou ler a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas
preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Em lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta, me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio a tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Meus parabéns a Clara pela coragem de se apresentar a um público com adultos e uma música tão linda e tão bem executada. Encerradas as manifestações da mesa de abertura, informamos que a mesma está neste momento desfeita. Agradecemos às autoridades que a compuseram e as convidamos a retornarem aos seus lugares junto ao público para acompanharmos a palestra que teremos a seguir. Eu vou pedir para o pessoal para colocar ali no telão, antes da palestra, antes de anunciar a nossa palestrante, o QR Code do nosso grupo, do deputado Sérgio Mota, que é o grupo do fortalecimento dos conselhos tutelares. Muitos aqui já fazem parte, mas quem quiser fazer parte desse grupo para trazer as demandas através desse grupo, né, a gente responde. É um grupo que eu tenho deixado fechado só para os administradores mandarem mensagem. Então, não vai ser uma coisa que vai perturbar vocês com bom dia, boa tarde, boa noite. O escopo do grupo é exclusivamente que o conselheiro tutelar possa trazer as demandas. Pode me mandar no privado. O grupo é mais para organizar. Tá? Aí vocês, tendo esse contato ali no grupo, vocês me chamem e a gente tenta resolver. Tá certo? E também, o próximo slide, para conhecer as redes sociais do nosso deputado Sérgio Mota. Vamos seguir, né, o nosso deputado e fazer barulho aí por ele, até para saber o que o gabinete tem feito em prol dos conselheiros tutelares também. Né? Aí o nosso Instagram. Eu agradeço, então. E agora, dando sequência à nossa programação, passaremos ao momento formativo dessa noite, com a palestra alusiva ao Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. Temos a honra de convidar a senhora professora Andréa Lohmeier para se dirigir à frente, onde a senhora quiser. A senhora pode esperar enquanto eu vou ler o seu currículo.
Andréa Lohmeier é docente e pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, assistente social, mestre e doutora em política social pela Universidade de Brasília. Foi consultora do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, atuando como sistematizadora geral do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, e do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária para Crianças e Adolescentes. Desde 2023, é coordenadora geral da Escola de Conselhos do Estado de Santa Catarina, que integra a Política Nacional de Formação Continuada para o Sistema de Garantias de Direitos de Crianças e Adolescentes. E é com grande alegria que passamos a palavra à professora Andréa, que ministrará a palestra dessa noite. Esse aqui está funcionando. Se a senhora quiser, está ligado. Ué, estava ligado. Ah, ela desligou. Agora está. Então, boa noite. Professora, aqui Oi. está para a senhora fazer o passo. Aqui para cá, né? Tá, perfeito. Eu que mando. Então, boa noite. Em nome, como é que chama a adolescente? A pré-adolescente? Em nome da Clara, eu queria parabenizar todos os conselheiros e conselheiras tutelares, né, pelo dia 18 de novembro. Quero dizer que eu já estou também, há mais de 35 anos, eu estou nessa atividade de defesa dos direitos da criança e adolescente desde 1988, virada ali para 1990, quando a gente promulga o Estatuto da Criança e Adolescente. E desde lá, até os dias atuais, eu creio que o Conselho Tutelar é um dos maiores avanços que a gente teve no âmbito da Política Nacional de Atendimento aos Direitos da Criança e Adolescente. Sem fazer, sem puxa-saquismo, sem querer agradar ninguém, é por entender, né, que o papel dos conselheiros tutelares, estratégico, não único, né, ele compõe o sistema de garantia de direitos, mas eu acredito na força e na potência que o Conselho Tutelar coloca. Queria dizer, Grazi, que eu passaria horas te ouvindo, e até cederia parte do meu tempo para te ouvir, porque realmente eu acho que você tem o dom da palavra. E aí me deram essa missão de falar hoje um pouquinho sobre o cuidado, né, cuidar de quem cuida. E aí eu fiquei pensando, eu disse, bom, eu sabia mais ou menos quem é que vinha falar, o deputado Sérgio Mota, na qual eu agradeço imensamente o convite. Deputado Sérgio Mota é também pastor, então tem o dom da palavra, eu saberia que ele traria algumas informações e alguma discussão importante. Grazi também já traz assim um preâmbulo, e eu, na minha condição de professora, sempre procuro ocupar um espaço que eu tenho para fazer, digamos assim, algum tipo de diálogo com vocês. Então, eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque, como disse o deputado Sérgio Mota e como disse a Ingrid, hoje é um dia festivo, é um dia de celebrar. Eu sei que vocês têm muitos desafios, né, mas hoje é um dia de celebração, né, é um dia de alegria, é um dia de festejar. E aí eu queria começar essa conversa com vocês, né, falando... O que eu vou falar aqui, basicamente, vocês sabem, mas como está gravando, né, e é importante que outras pessoas, que a gente seja voz para outras pessoas, tudo que eu vou falar aqui hoje tem a ver com todos os trabalhadores e trabalhadoras do Sistema de Garantia de Direitos, né? Mas eu quero especialmente falar para vocês, conselheiros tutelares. Como falaram, eu sou coordenadora da Escola de Conselhos e queria dizer que os conselheiros e conselheiras tutelares, né, Linara, que é a minha coordenadora de comunicação, é o grupo do Sistema de Garantia de Direitos que mais tem aderido às nossas formações. Na formação de 2024 e na formação agora de 2025, já somam 500 conselheiros tutelares, deputado Sérgio Mota, fazendo a nossa formação, procurando se informar, procurando se instruir, procurando se qualificar. De todos os trabalhadores do Sistema de Garantia de Direitos,
Os conselheiros tutelares é que têm tido a maior adesão às nossas formações em todas as 21 microrregionais. Então, eu parabenizo vocês pelo incansável já o trabalho que têm cotidianamente e ainda buscam a sua formação. Então, eu vou começar exatamente por aí, né? E falar de cuidado, né? Eu preciso dizer para vocês, trabalho com duas premissas praticamente, né? O cuidado é da ordem pública, não é uma atribuição privada exclusivamente. Não é da família, não são dos profissionais, né? O cuidado e a proteção é uma responsabilidade compartilhada, mas também é uma responsabilidade pública. A gente tem visto muito, né? Temos avançado no campo da política do cuidado, ela tem falado para diferentes profissionais, sobretudo aqueles que trabalham com pessoas com algum nível de deficiência, né? Algum nível de limitação intelectual ou física. E eu, fazendo uma busca, não encontrei praticamente nada que falasse do cuidado com quem cuida no sistema de garantia de direitos. Então, eu tenho lá, se uma pessoa cuida de um familiar, cuida de uma pessoa com deficiência, aí você tem detalhado. E eu fiquei pensando, e quem que cuida do conselheiro tutelar, né, que recebe cotidianamente, vive mergulhado nesse conjunto de violações de direitos, né? Como é separar a vida privada da vida pública, né? Não é como a gente tirar um colete e ir para casa e simplesmente afastar os problemas que a gente vê, né? E isso a gente acaba carregando para casa, isso causa adoecimento na vida da gente. Então, ele é da ordem pública. E eu acredito que, como Grazi, né, tem essa responsabilidade, essa abrangência nacional e essa voz que ela se colocou, inclusive, né, uma interlocutora natural, porque realmente acredita nessa luta, começarmos a criar um movimento exatamente disso, né? De não apenas ficarmos só falando que precisa de cuidado, mas como a gente transforma isso concretamente numa atividade institucionalizada que cuide do conselheiro tutelar, que cuide dos conselhos tutelares. Então, a segunda premissa que eu vou trabalhar é o conhecimento liberta. E, portanto, a formação continuada é uma expressão também da prática do cuidado, né? Quando eu vou buscar conhecimento, eu estou tentando aperfeiçoar o meu trabalho, eu estou tentando encontrar respostas para questões que, no cotidiano, eu não dou conta de encontrar. Então, é também uma forma de cuidado. Só que ainda uma forma de cuidado muito na responsabilidade exclusiva do conselheiro tutelar, né? Lógico que a gente vê nos territórios, nas microrregionais, um esforço conjunto das associações de municípios fazendo formações, oferecendo formações, mas a gente precisa trazer cada vez mais essa formação para a qualificação de vocês. E aí eu vou pedir a liberdade para vocês só um instantinho. Eu não sei se alguém aqui já conhece esse escritor chamado Moacir Sclera, alguém já ouviu falar? Já leu, né? E aí eu queria começar, né, para dizer, para a gente chegar hoje como vocês estão, mesmo cansados, mas vitoriosos pela conquista que vocês tiveram historicamente, né? E não é fácil ser conselheiro tutelar, vocês têm aqui o meu maior respeito, a minha maior admiração, né? Eu sempre digo que estar no lugar da universidade é muito fácil, porque a gente está lá dizendo o que deve ser feito, está estudando, agora quem está ali, né, pegando o rabo de foguete, né, resolvendo os problemas e não tendo as condições necessárias, aí o desafio é muito grande. E aí eu gostaria de ler para a gente só relembrar algumas coisas importantes. Então, ele faz uma crônica chamada Um País Chamado Infância. Há um país chamado Infância, cuja localização ninguém conhece ao certo. Pode ficar lá onde Papai Noel mora, no Polo Norte, ao sul do Equador, onde não existe pecado, ou nas florestas da Amazônia, ou na África misteriosa, ou mesmo na velha Europa. Os habitantes desse país deslocam-se em naves siderais,
mergulham nas profundezas do oceano, caçam leões e aprisionam dragões. E depois, exausto, tombam na cama. No dia seguinte, mais aventuras. Não há déjà vu no país da infância. Não há tédio. Nem todas as crianças, contudo, podem viver no país da infância. Existem aquelas que, nascidas e criadas nos cinturões de miséria, que hoje rodeiam as grandes cidades, descobrem muito cedo que seu chão é o asfalto hostil, onde são caçadas pelos automóveis e onde iniciam a rotina da criminalidade. Para essas crianças, a infância é um lugar mítico, imaginário, que podem apenas imaginar quando olham as vitrines das lojas de brinquedos, quando assistem TV ou quando olham passar nos carros dos pais os garotos de classe média. Quando pedem num toque súplice. Tem um trocadinho aí, tio? Não é só dinheiro que querem, é uma oportunidade para visitar, por momentos que seja, o país que sonham. Então, desde que nós nos conhecemos enquanto um país, né, nós temos não uma infância, mas várias infâncias. Né? Nós podemos classificar em duas categorias, né, para a gente entender. As infâncias violadas e as infâncias protegidas. Nas infâncias violadas, é o que cotidianamente os conselheiros tutelares vivem no atendimento que fazem. São as crianças empobrecidas, exploradas, torturadas, fracassadas ou vitimizadas, né? E outras classificações. E as protegidas são aquelas crianças que têm as suas condições objetivas, os seus direitos assegurados. Então, essa constituição das diferentes infâncias e das diferentes oportunidades, a gente tem isso desde a formação, né, do Brasil enquanto Brasil. E aí a gente tem alguns determinantes que vale a gente lembrar, e esses são desafiadores, porque vão impactar diretamente no trabalho de vocês e nos limites impostos no cotidiano do trabalho de vocês. Né? Um dos determinantes são as questões econômicas. Né? As dificuldades de acesso. O Estatuto ele é bem claro quando ele diz, né, que não é a condição objetivo, as condições econômicas que fazem com que a criança ou adolescente seja retirado do âmbito da família. Né? Mas como fazer isso quando a gente se encontra no cotidiano com uma situação de violência, em que isso acontece e as instituições desse sistema de garantia de direitos não dão a retaguarda necessária? Então, nós temos um outro determinante, que são os determinantes sociais. Né? A realidade social de violência que a gente vive e de exclusão social também é um determinante que vai impactar no cotidiano do trabalho de vocês e de quem vai chegar para vocês e vai ter ali em vocês a esperança de alguma solução. Né? Muitas vezes, quando em todos os lugares elas estão cansadas de ir e não vão encontrar uma resposta, muitas vezes elas vão ali no Conselho Tutelar para buscar as respostas. Ou o contrário, né? Porque há uma tentativa diuturna também de desqualificação cotidiana do trabalho do Conselho Tutelar. Né? Por mais que vocês façam o trabalho correto, por mais que vocês sigam os objetivos previstos no que a lei prevê, mesmo assim, há uma tentativa de desqualificação. Há também determinantes políticos, determinantes culturais. Né? A gente sabe muito bem como que as relações no Estado e nos governos elas se dão. Né? Quando a gente precisa de equipamentos, de serviços, quando a gente precisa melhoria das condições, inclusive dos conselheiros tutelares de sobrevivência. Né? A gente tem uma disparidade na questão da renda, do pagamento ou do valor do trabalho do conselheiro tutelar em todos os 295 municípios. O levantamento que o Ministério Público anualmente faz evidencia essa desproporcionalidade. Né? Por que há essa desproporcionalidade quando os desafios são os mesmos, com características regionais diferentes? Né? Então, esses determinantes que a gente tem no nosso país, tem na nossa realidade, tem no nosso estado, no nosso município, no nosso bairro,
eles se transformam, né? Eles se materializam em violências. E aí, não vou entrar nas violências, mas vou dividir em 3 categorias importantes para vocês poderem lembrar, nesse dia de hoje, o quão difícil é o cotidiano do trabalho de vocês. Primeiro, que nós temos uma violência estrutural, né? É uma violência da desigualdade, é uma violência invisível. Ela não aparece necessariamente de forma muito clara, mas ela está ali todos os dias, quando a gente tem crianças e adolescentes ainda que acessam o Conselho Tutelar, na sua grande maioria, são crianças e adolescentes de áreas periféricas, né? São crianças e adolescentes oriundas de famílias que têm raça, que têm sexo definido, que têm territórios marcados. Santa Catarina tem uma particularidade, porque tem colonização, né, de países europeus, então a gente tem aí uma realidade um pouco diferenciada. Mas, com isso, não exclui as condições objetivas e de pobreza e, ainda mais, inviabiliza ainda mais essas condições, inclusive, em relação à questão da raça-cor, né? Então, a gente tem essa violência estrutural que vai afetar diretamente. Quanto mais o país empobrece, maior é a demanda do Conselho Tutelar. Né? Ela é diretamente proporcional. Aquilo que a gente aprende na escola, né, de matemática, diretamente proporcional, inversamente proporcional, né? Aumentou a desigualdade no país, aumenta diretamente os serviços e os desafios do Conselho Tutelar. A gente também tem violência institucional, né? Quando não há o acesso em qualidade e quantidade suficientes daquilo que se é demandado. Quantas vezes os senhores e senhoras, todos os dias, quando vocês encaminham, fazem o trabalho de vocês, encaminhando as questões para os serviços, requisitando esses serviços, e vocês têm a negativa, né? Cotidiana. Quando o próprio poder público, seja ele municipal ou estadual, diz não há dinheiro. E aí a gente sabe, muitas vezes, que o não ter dinheiro tem a ver com prioridades. E ainda, prioridade absoluta está ainda no plano legal, no escrito, não no concreto. E aí a violência interpessoal, que é essa que a gente mais conhece e é essa que a gente mais culpabiliza, né? Que é essa violência que crianças e adolescentes sofrem no âmbito da família ou fora da família. Aí as diferentes violências que vocês já estão acostumados a saber. E aí é essa questão da violência interpessoal que mais se dá publicidade, né? A gente pouco vê efetividade. Eu sempre falo, quando eu encontro alguém do Tribunal de Justiça, eu digo sempre para os juízes que é muito difícil a gente ver um juiz condenar, né, um poder público porque não ofertou instituições, serviços em quantidade e qualidade suficiente. Mas ele é rápido quando uma família comete algum tipo de violência. Não que a gente tenha que concordar com a violência que a família comete, mas a gente não tem o mesmo nível de comprometimento. E aí, só para passar para vocês, para ver, e aí, quando a Grazi, aí nisso eu vou discordar um pouquinho de ti, Grazi, quando tu diz, né, eu sei que tu és uma pessoa extremamente consciente, eu também concordo contigo, são mais desafios, são mais problemas que o Conselho Tutelar tem, mas, veja, quando a gente olha um pouquinho para trás, é importante a gente só recuperar, vocês sabem de tudo isso que eu estou falando, mas é um momento que vocês privilegiados estão tendo aqui para só relembrar algumas coisas. Veja, para que a gente tenha o contexto que a gente tem hoje, teve um passado atrás. E o nosso passado não nos favorece. O nosso passado não é bom na área da promoção, da proteção e da defesa de crianças e adolescentes. E aí a conta chega para os senhores hoje. Responsabilizam vocês por tudo de um passado
de mais de 400 anos, de uma cultura de institucionalização, de uma cultura de segregação, de uma cultura de fiscalização, né, de vigilância e assistencialismo, culpabilizando muitas vezes o Conselho Tutelar. E aí tem aquela máxima que diz, o Conselho Tutelar é a porta de entrada. Ele não é o único a porta de entrada. Todo o sistema de garantia de direitos é responsável, né? E aí, só para a gente relembrar, para a gente ver o desafio que vocês têm cotidianamente, nós temos hoje, né, 2025, para 1990, 35 anos de Estatuto da Criança e Adolescente. Se eu for comparar em idade histórica, em tempo, com o que aconteceu no passado e como as crianças e adolescentes eram vistas, eu vou entender as dificuldades que a gente encontra hoje para entender essa criança e adolescente a partir de um paradigma legal que dizem para a gente que ele traz a doutrina da proteção integral. Então, não basta apenas a lei dizer que é mudança de cultura institucional, é algo difícil, né? Nós temos aí mais de 400 anos. E aí eu vou só passar rapidamente. Quem aqui já fez o nosso curso, quem não fez o nosso curso, né? Lá no nosso curso a gente trabalha com bastante detalhe, cada etapa, detalhadamente, tudo isso, mas é importante a gente só repassar. Veja só, 1500, eu não preciso dizer para vocês o que aconteceu aqui no nosso país em 1500. Mas só para lembrar para vocês, então, nós temos um período, 4 períodos históricos no Brasil. E esses períodos históricos que a gente viveu desde 1500, exatamente 1530, quando a família portuguesa começa a entrar no Brasil, começa a vir as grandes caravanas, e ali já vieram transportados de Portugal, crianças e adolescentes enjeitados em Portugal, crianças e adolescentes brancas, negras, né? E muitas delas nem chegavam ao Brasil, e outras, quando chegavam, já vinham com destino próprio para a prostituição e para a violência. Então, na Constituição do Brasil, enquanto uma nação, a gente já tem violação de direitos de crianças e adolescentes, né? E a gente tem que dar conta hoje de resolver um problema de 500 anos, de 400 anos. Em 4 anos de gestão, cada conselheiro tem. Não é isso? Quase 100 anos por ano. 1 século por cada ano de gestão do conselheiro tutelar. Então, 1500 até 1889, que foi o período da República, nós tivemos um período caritativo e religioso. Nesse período, eram as igrejas que faziam o atendimento, exclusivamente. Aqui, as Santas Casas de Misericórdia, né? A questão da roda dos expostos, tão conhecidas por vocês, que é aquela roda que a gente não sabe quem está do outro lado, nem sabe quem está lá dentro, e que 90% das crianças que viveram nessa roda dos expostos morreram, e não sou eu que digo, mas é a historiografia que conta isso, né? Esse período é um período que carrega ainda hoje resquícios nas práticas institucionais que a gente tem, em todos os âmbitos do atendimento, em todos os olhares que eu tenho quando eu vejo uma situação de violação de direito que se apresenta para mim. Depois eu tenho um período filantrópico, científico, higienista. Nesse período aqui, o que acontecia? Era preciso segregar essas crianças, esses adolescentes, colocá-las num lugar bem escondidinho, bem separado, tentar resolver o problema para depois trazer. O que me lembra isso? Grande parte, tem muitos casos que chegam ao Conselho Tutelar por negligência, e não há outra opção a não ser solicitar a institucionalização de crianças e adolescentes. E aí, quando a gente vai ver essa situação de negligência, tem de tudo e, às vezes, não tem definido o que é. Então, todos esses comportamentos, todas essas formas que a gente tem de pensar hoje, de uma certa forma, elas vêm carregadas
de uma história que vai sendo reproduzida e alimentada, né? Eu não digo que a gente não tenha que institucionalizar, mas o quanto dessa perspectiva de deu problema, a gente tira de um lugar e põe no outro, é a melhor solução e a solução mais rápida. Mas não necessariamente a melhor situação, né? E aí depois a gente tem um período que vocês conhecem, de 1964 a 1988, que foi ali o período militar científico, que nós temos o Código de Menores de 79, e o último período que nós temos, que é de 88 a 2025. Esse contexto histórico que eu coloquei para vocês de 400 anos, a gente pode ver nesse modelinho que eu fiz aqui ao lado, de como ele corresponde a um processo de institucionalização. E aí a minha questão de refletir com vocês é, vocês, além de serem conselheiros, de zelarem pelos direitos da criança e adolescente, vocês também são formadores. Vocês também, nos processos de reunião, muitas vezes vocês vão ser aquelas pessoas que vão discutir, que vão refletir, que vão levar conhecimento para o território onde vocês estão. E aí, se a gente for pensar, isso era o que acontecia na época do Código de Menores. Mas quanto disso a gente vê hoje nas instituições e nos casos que chegam para vocês no Conselho Tutelar, quando vocês vão analisar que já tem lá, né? Porque se chega no Conselho Tutelar, significa que a atenção básica da saúde, da educação, da assistência, não deu certo. Bateu no Conselho Tutelar. Não dá certo lá, e aí dizem que o Conselho Tutelar tem que resolver. Então, vejam só, a realidade de apreendemos uma criança e um adolescente, fazemos uma triagem, vão dizer o que ela tem. Qual é o problema dessa criança e adolescente? Qual é a real necessidade dela? Aí eu vou lá, estabeleço um rótulo. Essa criança é isso, essa criança é aquilo, essa criança tem isso, a família é desestruturada. E aí eu vou e deporto essa criança. Mando ela para uma instituição. Não falo que é vocês, mas lembrem disso no contexto que vocês trabalham do cotidiano, do sistema de garantia de vocês, na responsabilização de todas as instituições. E aí eu confino. Essa era uma lógica que acontecia na época do Código de Menores. Será que era só naquela época que a gente via isso acontecer? Ou no cotidiano do dia de vocês, do dia a dia, vocês veem ou colegas ou outros trabalhadores que ainda pensam desta forma? Que a melhor forma para resolver, eu tenho tantos casos para resolver que quanto mais rápido eu resolver o problema, melhor, né? E aí é importante só eu lembrar, e vocês já sabem disso, que nós temos dois paradigmas. O Estatuto da Criança e Adolescente, e aí isso é uma falsa premissa, né? Tem muita gente aqui que já ouviu dizer o seguinte, esse estatuto só traz direitos, não traz deveres, não é isso? Quantos de nós já ouvimos isso? Eu, muitas vezes. Mas se eu for pegar ao espírito da lei, no artigo 6º do estatuto, quem tiver aí com o estatuto ou o celular pode estar olhando, ele vai dizer que levar-se-ão em conta os fins sociais, os direitos e deveres. Então, ao direito corresponde um dever. Há, sim, responsabilização, sim, de crianças e adolescentes. A questão é que a legislação anterior, que vem historicamente entendendo criança e adolescente, ou como miniatura de adulto, ou como alguém que é um objeto de brinquedo de outras crianças e adolescentes, ou um indivíduo que não pensa, ou um indivíduo que está contaminando outros indivíduos e precisa ser cortado, tirado, como a gente diz, a erva daninha. Era para 4 categorias só que se falava. Então, eu falava para o carente, para o abandonado, para o infrator e para o inadaptado. As crianças e adolescentes que viviam em famílias, que tinham escola, que tinham pai, mãe, tudo certinho, né?
a família dava conta dessa responsabilidade. O Estatuto vem e diz o seguinte: são para todas as crianças. Todas. E aí a gente vai piorar, porque a gente vai dizer, inclusive aquelas que cometeram ato infracional, têm direitos. Porque, se a gente for ver, a estrutura que a gente tem da sociedade é uma sociedade que provoca sucessivos processos de exclusão. E aí, essa responsabilidade não é exclusiva. Lembra que lá no começo, a primeira premissa que eu falei para vocês é que o cuidado é público. O cuidado é responsabilidade pública. Normalmente, a gente atribui a responsabilidade exclusiva à família, ao indivíduo. E a gente não responsabiliza o Estado e a sociedade em geral. Né? É uma responsabilidade compartilhada. Quando a família não consegue ter as condições adequadas, objetivas, para o cuidado e proteção, é o Estado que tem que assegurar. E aí é mais complicado ainda, porque, enquanto conselheiro tutelar, enquanto assistente social, como eu sou, enquanto pedagoga, psicóloga, né, quando nós estamos nas instituições, nós somos parte do Estado. Um Estado ampliado, mas um Estado. Eu estou ali representando o Estado a partir da instituição no qual eu trabalho. Então, eu tenho responsabilidades públicas com esse cuidado também. Né? E aí, interessante que o legislador, pena que o deputado já não está mais aqui, mas o legislador, quando ele criou o artigo 227, vocês sabem de toda a história, não foi o legislador que foi lá, que teve a cabecinha boa, inteligente, pensava nas crianças e quis que isso entrasse na lei. Não, foi um movimento de pressão popular, por 2 emendas constitucionais que a gente teve, emendas populares. Mas veja qual é o desafio de vocês. Né? Veja como é desafiador ser conselheiro tutelar. E por isso que eu acho que hoje vocês têm que estar aqui muito orgulhosos do que vocês estão fazendo. Né? O artigo 227, coloquem na cabeça de vocês e lembrem ele todo. Né? É responsabilidade da família, do Estado, do poder público, assegurar com absoluta prioridade os direitos a, certo? O que o legislador, quando organizou esses direitos, ele colocou um conjunto bem ordenado, e a gente pode dividir esse conjunto ordenado em 3 eixos. O primeiro eixo é o eixo da sobrevivência. Uma criança, quando nasce, a Ingrid falou, né, que toda criança, quando nasce, ela nasce com a missão de ser feliz. Por pior que seja a condição que essa criança venha, né, raríssimas exceções se deseja a situação, né, questões aí, pessoas com mentes pervertidas, sim, que entendem que a criança e adolescente, a criança não deva ser feliz. Mas, em tese, quando uma criança vem, quando há o nascimento, há o desejo de que essa criança nasça e seja feliz, certo? Só que, para ela sobreviver, eu preciso assegurar direitos à vida, saúde e alimentação. Só que só esse direito à sobrevivência não é suficiente. O legislador vai pensar, além da sobrevivência, eu preciso assegurar um conjunto de direitos que garanta o desenvolvimento pessoal e social dessa criança. Ela precisa desenvolver as potencialidades que ela tem. Então, eu vou precisar de um outro conjunto de direitos, que é assegurar a educação, lazer, profissionalização e cultura. Então, quando o sistema de garantia de direitos ou a situação chega para vocês e ele precisa de outro conjunto de direitos, mas só é assegurado parte dele, a gente corre o risco de dizer que aquela criança e aquele adolescente vão ter parte dos seus direitos garantidos. E ele não vai conseguir se desenvolver da forma como ele deveria se desenvolver. E o terceiro é o respeito à integridade física, psicológica e moral, porque nós vivemos numa sociedade violenta e desigual, e eu preciso assegurar
com que essa criança tenha dignidade, respeito, liberdade e o direito à convivência familiar e comunitária. Esse é um ganho também do Estatuto da Criança e Adolescente, trazer o direito à convivência familiar e comunitária. E aí a gente vê, né, que a gente fala muito isso. Defesa, promoção e proteção e cuidado das crianças, dos adolescentes, das famílias e os conselheiros tutelares. E aí, o que a gente tem visto, né, pela caminhada que a gente tem feito nos territórios, pelos estudos que a gente tem feito e pelas falas que chegam até a gente dos próprios conselheiros tutelares, há um processo de adoecimento dos conselheiros tutelares. Tem conselheiros tutelares que começam e não conseguem terminar o mandato, vão embora, né? Tem outros que, quando o calvário termina, diz: nunca mais eu quero saber de conselho tutelar na minha vida. Né? Talvez aqui muita gente já pensou isso. Né? E aí eu levantei algumas coisas que são situações que têm provocado adoecimento no cotidiano da vida de vocês. Porque ninguém aqui entrou no conselho tutelar desavisado. Né? Todo mundo sabia que era rabo de foguete. Não é verdade? Ninguém achou que ia ser florzinha. Mas o cotidiano do dia a dia tem trazido problemas sérios. Opa, voltei aqui. E que cotidiano é esse? Essa situação de vocês, todos os dias, de segunda a segunda, mesmo que seja em horários de plantão, final de semana, vocês convivem todos os dias com as piores situações de violação de direitos. E por mais que eu tenha que separar isso, o que é público e o que é privado, eu não consigo, porque eu sou ser humano. E isso vai, a cada dia, provocando em mim uma série de adoecimentos que depois partem para a questão física mesmo. Dores concretas. Há uma precarização e não priorização do Estado para as respostas institucionais que os senhores precisam para dar conta de cumprir o que é responsabilidade de vocês. Né? As prioridades dos governantes municipais não são necessariamente as prioridades que vocês identificam como necessárias. Inclusive na distribuição e alocação de recursos. Tem muitos ganhos, carros, equipamentos, mas não é só isso. São os serviços que precisam ser encaminhados e que aquilo não chega. Né? Depois, precarização das condições objetivas e subjetivas de vocês. Há um empobrecimento material, inclusive. Né? Do conselheiro tutelar, já falamos. Tem conselhos tutelares que têm diferenças no recebimento do seu trabalho. A gente precisa trazer esse problema para o debate público. Por quê? Que há uma diferença de recebimento de recurso. Né? Depois, um sentimento permanente de incapacidade técnica institucional. Quando o problema chega e você não consegue dar uma solução adequada, aquilo vai te adoecendo. Vai ficando ali, a listinha que nunca acaba. E aí você vai se pensando, o quão incompetente eu sou, porque eu não dou conta de resolver nem o básico. Né? Depois, a gente não vai dizer que somos todos amiguinhos. Certo? Nós somos seres humanos. Então, há, sim, muita competitividade, individualismo no atendimento e acompanhamento às demandas. Dentro dos próprios setores de trabalho e dentro das relações institucionais. Há quem fale mal do conselho tutelar, há quem fale mal da assistência, há quem fale mal disso. Eu tenho a verdade, eu sei o que é melhor, eu sei o que deve ser feito. E aí, cada um querendo resolver o seu feudo e resolver o problema sozinho,
diz, deixa que eu faço, porque senão ninguém faz. E aí eu também desresponsabilizo o outro do compromisso que ele tem. E vou acostumando o outro. Se eles dão conta, para que eu vou me incomodar? Tem alguém que faz por mim, né? Depois um cansaço e desalento, certo? E também instituições e trabalhadores cristalizados em suas verdades absolutas, que é o que a gente já tinha falado ali. Então, esse cenário é um cenário que adoece os conselhos tutelares. Mas também eu tenho que dizer para vocês que eu vejo muita coisa interessante no avanço histórico dos conselhos tutelares, né? A própria definição de colegiado de vocês, né? E aí eu vou trazer um pouco disso. A decisão de trabalhar e de discutir colegiadamente as demandas, as respostas que vão ser dadas, tem um sentido de coletividade muito grande e de suporte um ao outro. Porque a decisão não é apenas um. Vocês conhecem a história do boi de piranha? Somente quem é da área rural sabe o que é o boi de piranha, não sabe qual é a finalidade do boi de piranha? Sabem, né? Quem não sabe aqui? Muito bem. Boi de piranha é o seguinte, tem uma manada que estão levando lá de bois, né? Precisa levar isso e aquilo. E aí vai passar para um rio cheio de piranha. E aí tem muitos boizinhos que são bons. Então, eles pegam o mais magrinho, o mais fraquinho, e jogam no rio, porque aí as piranhas vão ali atrás, comem, e o rio passa. E os boizinhos, tudo passa bonzinho. Então, muitas vezes, a gente se torna esse boi de piranha. Quando a gente fazia um relatório para o Ministério Público sozinho, quando a gente pedia uma definição, fazia uma representação ao Ministério Público, sozinho. E quando a gente faz essa decisão colegiada, é uma forma também de cuidado, de a gente equilibrar as forças e não virar boi de piranha, né? E aí, só para a gente já ir terminando, porque, assim, eu acho que também vale a pena o que vocês vão ter agora, diz que vai ter lanchinho, vai ter sorteio. Eu acho que vocês estão pensando mais no sorteio do que ouvindo o que eu tenho para falar. Mas eu prometo que eu vou ser rápida, tá bom? Se concentrem aqui, que nós vamos passar rapidinho, né, Ingrid? Hã? Ah, é um brinde? Então, minha filha, mas eu sou noveleira, eu vivo assistindo o Luciano Huck. Quando ele agora, no final, lá apresenta que vai ganhar uma chaleira, eu já estou pensando que eu vou ganhar aqui um prêmio. Então, vê lá. Desafios interpessoais na agenda do cuidado. Então, veja, tem questões do cuidado que passam pelo âmbito institucional, mas também tem questões do cuidado que passam pela questão interpessoal, relacional, né? Primeiro de tudo, a linguagem nos constrói. Ela é a chave para saber quem somos como indivíduos. Quando mudamos a nossa forma de ser, mudamos nossas conversas, e quando mudamos a forma de conversar, mudamos a forma de ser e de pensar. Esse é de um filósofo, Bernardo Toro. Nós vivemos hoje num cotidiano tão hostil, tão de guerra, né? De cada um cheio das suas verdades, né? Eu sou desse lado, eu sou do outro lado, e se eu sou do outro lado, eu não posso ser deste lado, né? Uma visão maniqueísta, né? Vocês podem olhar para mim e dizer assim, nossa, essa professora tem uma cara de fofa. Eu posso ter uma cara de fofa, mas eu também, em alguns momentos, posso ter uma cara de mal. E o fato de eu ser assim, isso não me destitui das qualidades que eu tenho, daquilo que me constitui. Então, a forma, a linguagem como eu vou me relacionar, ela pode me adoecer
ou ela pode ser um elemento também de cuidado, de autocuidado e de cuidado com o outro. Eu posso dizer tudo o que eu quero para uma pessoa, sem precisar humilhar, sem precisar ofender, sem precisar desqualificar. Né? Vocês ouvem falar hoje muito da comunicação não violenta, né? Mas é isso. Pensar como eu vou dizer para o meu colega, como eu vou dizer para outra instituição aquilo que eu entendo que deva ser dito, mas entendendo que eu só conheço uma parte da situação. Eu não conheço o todo do problema. Então, 3 desafios que a gente precisa entender. E isso eu estou falando no aspecto de cada conselheiro, mas também no aspecto da relação institucional. Né? E eu preciso também entender quando o outro vem com uma forma de agressividade, com uma forma de superioridade, de arrogância, e eu preciso dizer, calma lá. Né? Então, um dos nossos desafios é a gente saber conversar. Então, não estamos inventando roda, mas o óbvio precisa ser dito. Né? Saber conversar, saber fazer afirmações verdadeiras, julgamentos embasados, declarações sinceras, implicações precisas e indagações respeitosas. Eu não estou dizendo aqui que eu tenho que ser boazinha e passar a mão na cabeça de todo mundo. Eu tenho que, sim. Se eu tenho convicção, eu tenho que fazer a minha defesa, mas de forma respeitosa. E aí, é o segundo elemento, eu tenho que saber falar, saber conversar, mas eu tenho que saber ouvir. A gente brinca que diz o quê? Que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, mas, às vezes, tem gente que tem 2 bocas e um ouvido. Né? Que sai destrambelhada falando, né? Não para de falar, e não tem, e a gente precisa também ser um bom escutador. A escutatória, ela é necessária. Não é eu fazendo um curso de... como é que chama agora? Não, esse curso de escuta especializada, não é eu fazendo só um curso e seguindo o passo a passo e o protocolo que eu vou aprender a desenvolver a escuta. Eu preciso diariamente desenvolver o exercício da escuta. E o exercício da escuta é eu estar respeitosamente plena para ouvir o que o colega tem a dizer. Mas, quando o colega começa a abrir a boca, eu já começo a me coçar, porque ele mal falou, eu já estou querendo intervir no que ele está falando. E como eu consigo elaborar se eu não escutei o que ele teve desenvolvimento da frase? E aí vem o seguinte, eu preciso também do momento do silêncio. Quando o outro está tendo direito de expor respeitosamente os argumentos, eu estou em silêncio. Eu estou refletindo sobre o que a pessoa está falando. E, muitas vezes, o que ele está falando não é o que eu concorde, mas tudo bem que não concorde, porque é na diversidade que a gente constrói. O conflito não é algo ruim. O conflito faz com que a gente tenha posições contrárias e, a partir do argumento, eu vou vencer pela força do argumento e não pelo argumento da força. Então, não é impondo autoritariamente o meu discurso que eu vou trazer você para o meu lado. Mas é com a inteligência dos meus argumentos que eu vou fazer você pensar. Eu acredito que vocês saibam, isso a filosofia nos ajuda, eu já estou terminando. A filosofia nos ajuda a pensar que como é que eu ganho consciência? Não é a colega falando para mim e aí ela vai me conscientizar. Não é alguém que conscientiza o outro, mas é eu mesmo que estabeleço um elemento de comparação. Então, eu tenho aqui uma forma de pensar
e me apresenta uma outra forma de pensar. E aí eu vou conseguir estabelecer uma relação e eu vou fazer a escolha. Então, ninguém empodera ninguém, ninguém conscientiza ninguém. É nesse processo da escuta, do saber falar, do saber ouvir e do silêncio, que vai me permitir eu pensar uma forma diferente. E o pensar diferente não me desqualifica, muito pelo contrário. Né? E aí eu vou passar direto para o terceiro, né? Porque o segundo ali é passar do princípio guerreiro e dominador da inteligência para uma inteligência altruísta e solidária, que é o que eu falei. Muitas vezes, né, eu sou aqui uma professora doutora, eu tenho a verdade, eu sei o que é melhor para todo mundo. Ora, quanta arrogância. Né? Se eu compartilho o meu saber, se alguém pode somar comigo, é muito melhor, a gente ganha na construção. A construção fica muito melhor. Nós somos seres essencialmente sociais. A gente precisa do outro para existir. Né? Até o senhor Wilson, do filmezinho lá, do Náufrago, precisou arrumar uma bolinha velha, fazer uma carinha para ter um amiguinho que era o senhor Wilson. Porque somos seres gregários, precisamos do outro, do complemento do outro. E, por fim, que é esse desafio, e aí para a Grazi, né, que tem essa força da palavra, essa força de arregimentar uma legião de 30 mil conselheiros tutelares, não é isso que você falou? Né, que é construir uma agenda institucional de práticas de cuidado. Como vamos fazer isso? Não sei. A gente precisa pensar. Cada um vai ter uma ideia, mas, veja, espaços de diálogo coletivo. Pode ser que, em determinado grupo de conselheiros tutelares, uma supervisão ao trabalho seja um momento, pelo menos, de escutar. Quantas vezes eu tenho tanta coisa na cabeça para pensar, mas eu não tenho ninguém para me ouvir? E aí eu fico guardando aquilo, e aquilo vai me consumindo. Né? Porque eu vejo que as pessoas estão sempre urgentes, tendo sempre coisas para resolver e nunca tempo para parar para ouvir. Então, essa construção da agenda, ela é importante. Eu preciso ter um espaço no trabalho. Aí é mais difícil. Porque vão dizer assim, vocês querem um tempo? Então, depois que terminar o expediente de vocês, vocês vão. Eu trabalhei muito tempo como educadora em creche. Lá, quando eu era bem novinha, né? Passou muito tempo. E aí o meu chefe, a gente fazia reunião sempre com as equipes de educadores, tudo, e terminava a reunião e o meu chefe dizia, bora trabalhar? Como se reunir não fosse um trabalho. Então, a gente precisa pensar sobre isso. O outro precisa do cuidado, mas eu também preciso ser cuidada. E aí, algumas proposições interessantes, não sou eu que disse isso, é um estudo que foi feito por essa autora, num laboratório de inclusão de cidadania, da USP, e aí ela traz 5 propostas para a gente pensar estratégias coletivas do cuidado e do bem comum. A primeira, nós já comentamos sobre isso, seria a escuta de si e do outro. Eu preciso de um tempo para te ouvir e para ser ouvida. Quantas vezes vocês emendam uma reunião na outra, aí engole 10 minutos final de uma reunião para dar conta de chegar atrasado na outra reunião? Não é? E aí tu não participa de nada, tu flutua nas reuniões. Tu não estás ali inteira para poder pensar sobre isso. Né? Então, a vivência dos conflitos como a via de transformação e mudança para buscar resistência não é pensar numa sociedade harmônica, não. Mas pensar que viver na forma diferente de pensar não é ruim. É ali que me estimula a pensar e a melhorar e a buscar uma resposta.
Então, qual é uma ação prática? Quando cremos que dentro da gestão, seja do conselho, seja do SGD, seja da política de assistência, quando cremos que dentro da gestão, aprender a comunicar-se bem é um movimento de cuidado em direção a si e ao outro. Porque é isso. Assédio nós temos hoje muito. E a gente tem que ficar atenta. Ninguém está romantizando aqui o trabalho. Mas eu estou fazendo uma proposta de, ao invés de a gente dar um soco, a gente converse. Ao invés de a gente querer esganar a pessoa, a gente procure dialogar. Né? Eu faço muito isso nas minhas disciplinas, quando eu dou em aula, né? Eu sou professora do serviço social, e aí, às vezes, eu aprendi isso com uma professora de cuidados paliativos. Eu deixo umas bolinhas de adesivos, verde, vermelha e amarela. E aí, cada um que chega para a aula tem que pegar uma daquelas bolinhas, igual o semáforo, e colocar de como é que ele está se sentindo, como é que ele está chegando. Fazem isso com as crianças? Não é legal? Porque aí o que acontece? Muitas vezes a colega chegou atravessada porque está com uma série de problemas que não tem nada a ver com o trabalho. E aí eu acho que ela está de cara feia comigo, ela está cismando comigo. Então, o aluno chegava para mim, colocava, e, ao final, ele tinha que ver se ele mudava, inclusive, a cor. Por quê? Porque me sinalizava. Quando eu olhava a bolinha e via que a bolinha estava amarela, eu não ia provocar aquele aluno. Eu ia deixar ele no cantinho dele. Se ele estava no vermelho, eu ia deixar muito mais ele ainda quieto, não ia ficar provocando. O que você acha? Me diz o que você tem a falar. Não, eu deixava. Eu ia buscando outras formas de interação, e isso ia estabelecendo uma comunicação indireta, e, ao final, ele dizia, eu cheguei ruim, mas eu estou saindo bem melhor agora. Não era sempre que acontecia, mas, quando acontecia um, já era sucesso para mim. Né? Então, a escuta de si e do outro. Depois, uma segunda proposição é redes e comunidades. Não há cura que não seja coletiva. Concordam? O trabalho coletivo. Quando dependemos da colaboração em rede para criar soluções para uma vida em comum, para sermos fortes o suficiente para enfrentarmos os problemas. Isolado, ninguém vai resolver nada. Eu preciso do outro, da experiência, da intuição, da criatividade, da própria negação do que o outro tem, porque aí vai fortalecer as minhas certezas. E eu vou ter que justificar essas minhas certezas. E aqui errei os números, estão vendo aqui como a professora está bem? Depois, recuperando a inteligência coletiva, né? A disponibilidade permanente em fazer parte de uma engrenagem que depende da complementariedade dos saberes. O saber que você tem complementa com o saber que eu tenho. O teu saber não diminui o meu. Quantas vezes a gente vê o conselheiro tutelar que saiu, entra outro, e aí a gente diz, começa a olhar com cara feia, porque a gente sempre acha que, quando o outro chega, ele chega para dividir e não para somar. A gente sempre está pronta para o ataque. Sempre. Exatamente, querendo chupar a jugular de canudinho. Né? Depois, gesto menor. Isso aqui eu acho muito bacana. Pequenas coreografias cotidianas mudam posições de corpos, tempos e espaços. Às vezes, a gente quer fazer grandes revoluções. Tem que acabar com esse sistema de garantia de direitos e colocar outro. As revoluções, muitas vezes, são pequenas revoluções. Pequenas mudanças que parecem pequenas, que vão, e essas mudanças pequenas, elas vão precisar sempre acontecer, porque elas estão ali invisíveis. E, quando eu vou fazendo essas pequenas revoluções, eu vou modificando. Bom, para terminar, então, já me pediram para terminar, né? Eu deixo para vocês dizendo o seguinte:
Cuidar e ser cuidado torna-se um ato político. Não basta também eu só cuidar, eu preciso ser cuidado. Né? Eu dizer para o outro que eu não sei, que eu não entendi, que eu preciso de ajuda, nas coisas mais simples, não me desqualifica, não me desmerece. Tá? E aí eu deixo para vocês, quem me conhece já sabe que é o meu bordão sempre, quem já me ouviu falar, que eu amo Guimarães Rosa, morei em Belo Horizonte muitos anos. E aí ele diz que a vida é mutirão de todos e por todos remexida e temperada. Não há conselho tutelar forte se não há um coletivo forte. Muito obrigada. Neste momento, eu peço à conselheira Eliane, de Navegantes, Eliane Marques, que entregue um mimo para a nossa palestrante. Renovamos nossos agradecimentos à professora Andréia Lohmeier por sua brilhante exposição, que muito contribui para o fortalecimento da atuação dos conselheiros tutelares em nosso estado. Enquanto a gente faz o registro fotográfico, eu vou pedir que seja executado o hino dos conselheiros tutelares e nós já iremos partir para o encerramento. Após o hino, braços fortes, fiéis conselheiros, homens justos, fiéis e capazes, as crianças e adolescentes, os direitos devemos zelar. Quantas lutas pelo cumprimento do Estatuto Infanto-Juvenil, representando a sociedade em todas as cidades do Brasil. Somos fortes, somos justos, mecanismo do bem varonil. Somos olhos da sociedade, conselheiros do nosso país. Salve o fruto da humanidade, os direitos sempre a assegurar, para não termos anjos perdidos, com amor vamos apacentar. Nas mãos de nossas crianças, a esperança de um mundo melhor. Não deixemos os profanadores destrinchá-los no meio de nós. Somos fortes, somos justos, mecanismo do bem varonil. Somos olhos da sociedade, conselheiros do nosso país. Escutar e entender nossos jovens, respeitando a sua opinião. Vai amar-se de orgulho e paciência, mentes sábias de nossa nação. Dia a dia em fortes batalhas, honoráveis pro nosso país, semeamos justiça e igualdade, um sorriso nos faz mais felizes. Somos fortes, somos justos, mecanismo do
sociedade, conselheiros do nosso país. Somos fortes, somos justos, mecanismo do bem vai. Somos olhos da sociedade, conselheiros do nosso país. Muito obrigada. Eu vou pedir a todos que se concentrem no meio para a gente tirar uma foto bem legal. Enquanto vocês se organizam para a foto, eu quero pedir que, quando se dirigirem à saída, cada um tome para si uma taça. Nós vamos servir uma mimosa, que é um drink, em homenagem a vocês. E a gente vai fazer mais uma foto com essa taça. E essa taça cada um de vocês vai levar para casa. Tá? É uma coisa boba, não é pelo valor da taça, mas pelo valor do momento que nós queremos que vocês levem com vocês no coração nesse dia 18 de novembro. Tá? Muito obrigada.